Fernando, não resta a menor dúvida de quem estiver nos ouvindo, nos vendo, não interessa se vai ser agora, se vai ser daqui a 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos. Essa nossa conversa vai a nuvem. E fica muito claro a sua contribuição profissional marcante nessa área da institucionalidade do planejamento, quer dizer, da concepção, de pensar as coisas a partir de uma realidade e, obviamente, buscando ter uma intencionalidade. Ninguém busca intervir na realidade que não seja para mudá-la. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão, principalmente pensando nos jovens arquitetos. Eu, outro dia, ouvi uma expressão que me marcou muito, a ideia do urbanismo tático. E aí, quando me explicaram o que era urbanismo tático, é você ter uma intervenção muito específica para resolver um problema. Eu me lembrei muito de você, Fernando, em duas oportunidades. Uma que foi você e o André buscando minimamente resolver o caos da então rodoviária de Vitória, que funcionava na Misael Pena. Não sei se você se lembra de antes de construir a rodoviária, e vocês fizeram urbanismo tático. Né? O ônibus para aqui, aqui a gente faz assim, assim, ficou bonitinho. E uma outra que eu tive o privilégio de ir com você, foi diante de uma proposta do secretário de Estado de Transporte, porque queria ter um terminal do aquaviário na Glória. E você colocou o seu barco à disposição e foi o seu barquinho e vou medir aqui, não precisa fazer muita. Olha, aqui dá lama. Né? Nós encalhamos. Então, nós encalhamos lá. Como? Nós encalhamos. Nós encalhamos. Nós encalhamos. Então, eu estou fazendo essa observação porque, normalmente, muita gente fica me imaginando que a questão do urbanismo é essa coisa mais sofisticada, é mais elaborada, mas tem um campo extraordinário de intervenção do urbanista no sentido de melhorar a qualidade de vida da população, muitas vezes com coisas muito pequenas e muito pontuais, mas que conseguem resolver. Nós estamos falando da rodoviária, nós estamos falando do aquaviário, mas o que existe de espaço, por exemplo, para você melhorar a qualidade de vida da população das favelas, com intervenções, com construção de espaços públicos de qualidade para a pessoa se sentir mais envaidecida por morar ali. Né? Então, eu me lembrei, quando eu aprendi a expressão urbanismo tático, eu logo me lembrei de Fernando Bettarello e estou fazendo essa alusão àqueles dois episódios aqui, porque, ouvindo as suas histórias, você tem histórias fantásticas, de muita paciência, muita perseverança, muita insistência, muita articulação, conversa com um, conversa com o outro, troca ideia com o outro, mas tem também a possibilidade de fazer a diferença, colocando toda a habilidade, toda a competência que é gerada ao longo da formação enquanto arquiteto urbanismo, para beneficiar, eventualmente, uma vizinhança e melhorar a qualidade, melhorar a autoestima, né, Fernando? Eu acho, Arlindo, eu acho que a gente tem níveis, né? Por exemplo, você tem um nível mais macro, tipo um nível da região metropolitana, que você tem um tipo de planejamento, né? Um tipo de abordagem, né? Para você chegar a determinadas situações. Você tem o nível municipal do plano diretor, que já é uma outra situação, já é outro tipo de abordagem, outros contatos, e né, você já vai estar mexendo mais diretamente com uma população, né, já está mais no bairro, vendo situações específicas. E você tem esse nível mais micro, né? Você tem, de repente, por exemplo, pegar São Pedro, o trabalho que a gente fez lá na época da prefeitura, de estar lá dia a dia naquela ocupação, naquela
que era aquele aterro, né, que eles estavam fazendo, e você ter que transformar aquilo numa coisa melhor e tirar o povo do mangue e dar melhores condições de vida. É um outro tipo de planejamento. Lá chegaram a botar fogo em 2 contêineres. Você vê que é outro embate, né? Você, não, o lote aqui só pode ser de 150 metros. Aí o cara tinha ocupado uma área de 2.000, 3.000 metros. Eu falei, não, essa área você vai ter que dividir em 150. Aí ia lá e botava fogo no contêiner da gente, que era o nosso escritório. Então, é outro embate, né? Mas você tem a questão de subir como a gente subia na época para resolver problema de morro, de encosta, aí você já está mais outro tipo de situação. Então, acho que são várias abordagens diferentes, né, o planejamento. E você tem que conseguir resolver ou estudar aquela situação pelo que você se apresenta, né? Como a realidade está se apresentando ali. Então, eu já tive a oportunidade de fazer parte de todas essas, né? Tanto o metropolitano quanto o plano diretor, e essas questões mais específicas, micro e tal. Eu acho, por exemplo, hoje a gente tinha que ter aqui na região metropolitana, tinha que ter esse planejamento geral, global, né, para que você tivesse as linhas básicas do viário, as linhas básicas da onde você vai levar uma indústria, onde que você vai levar uma habitação, quais são as áreas vazias que você tem que preservar, e, né, a questão ambiental. Isso tem que ter. Mas você tem que ter também a questão do micro, porque você tem várias áreas nas cidades em que você pode fazer um trabalho interessante que melhora a qualidade de vida daquele pessoal. Você tem que ter ali o encontro da cultura com o lazer, né? O encontro da cultura, lazer com o meio ambiente, com a praça, com o parque, não é? De repente você ter... Por exemplo, você pegar hoje um exemplo que eu acho ali, Jardim da Penha, aqueles galpões do IBC. Bom, por que não... Aquilo tem que ser um estudo em que você junte lazer, cultura, não é? Pode ser até a parte econômica, pode ter atividade, algum tipo de atividade, pode ser a parte de lazer, não é? É uma área da cidade que você pode fazer um incrível ali, né? Um trabalho incrível. Não é? Você pegar, por exemplo, uma coisa que a gente sempre discutiu, principalmente nós aqui, que é essa beira de Vitória que vai do Yacht Clube até o Morro da Fumaça ali, como é que é? Ilha da Fumaça. A Ilha da Fumaça. Essa borda de Vitória. Rapaz, isso dá um projeto incrível. Né? Em você ter coisas ligadas ao mar, né? Você ter aquário e outras formas ou ter terminal de barco, coisa do tipo, você ter coisa de cultura, ter espaço verde aberto, né? Mas e tem tanta coisa. Esse canal de Vitória é muito rico e pouco explorado, porque do lado de Vitória tem um monte de coisa, do lado de Vila Velha tem um monte de coisa que você poderia ligar essas coisas todas por barco, por água, e olha que coisa incrível, não é? Você tem convento, prainha, glória, penitenciária, que aquilo foi o primeiro local que o imigrante chegava, né? Tem ali a Vale do Rio Doce com museu, do lado de Vitória tem várias coisas, por que não fazer uma ligação? Então, esse tipo de planejamento, não sei se é tátil, se a gente pode chamar isso, mas eu acho que é incrível, porque você tem locais da cidade, muitos locais, em que dá para fazer muita coisa, e não é planejamento, é coisa pequena, dá para... Pois é, eu acho que aí você tem que ter um planejamento estratégico, ou seja, você realmente tem que pensar este canal com essa concepção, uma concepção de mudar o padrão da vida metropolitana a partir de um dos maiores ativos que nós temos, que é a natureza e que é essa Bahia.
Mas eu acho, Fernando, que a gente precisa, principalmente nós, os de cabelo branco, né, precisamos muito incentivar ou precisamos ver e meio que apoiar junto aos poderes públicos, a pressionar os poderes públicos, por uma série de iniciativas, não é? Uma das que eu acho que é marcante é da Detinha, que fez a primeira, foi lá pintar ela mesma. Aquilo é tático, não é? Assim como é tático uma série dessa meninada aí saindo aí pelos morros e criando espaços e que só dependem de às vezes só de material por parte da prefeitura. Mas eu gostaria de mudar um pouco a toada, porque eu tenho uma curiosidade muito grande com relação a Fernando Augusto Barros Bettarello, e é uma curiosidade que me surgiu muito recentemente, porque foi muito recentemente que eu descobri, apesar dessa nossa relação desde a década de 70, que você era afilhado de Antônio Cândido. Então, eu gostaria que você compartilhasse com quem em algum momento nos ver ou ouvir, como é que foi essa questão de ser afilhado de Antônio Cândido? Teve alguma coisa nessa relação afilhado-padrinho com uma figura proeminente da nossa literatura, da nossa análise? O Antônio Cândido, ele era muito amigo do meu pai. Eles dois eram professores da USP, lá de São Paulo, e os dois da área de literatura, o Antônio Cândido da área de literatura brasileira, meu pai da área de literatura italiana, mas muito ligados os dois. E Antônio Cândido vivia muito em casa. Quando meu pai comprou o terreno lá no bairro do Tremembé, eles iam muito para lá. Meu pai mostrar e discutir e tal. E ele acabou sendo meu padrinho, né? Eu não tive muito contato com ele, né? Até por estar fora, muito tempo fora de São Paulo, eu acabei não tendo muito contato. Os contatos que tinham aconteciam algumas vezes em casa, lá em São Paulo, que ele ia, mas aí a gente ficava muito na conversa, um pouco de conversa e tal. E um pouco antes, agora, uns 3 anos atrás, que a gente teve com ele, passamos um dia inteiro com ele, uma tarde, uma noite inteira com ele, conversando e tal. É uma figura ótima, gente. Eu me arrependo demais de não ter tido esse contato muito perto do Antônio Cândido. Eu já li vários livros dele, né? Eu tenho uma porção de livro, né? Mas essa faltou, eu acho que passou esse contato meu com ele, mais do tete-a-tete, conversar, trocar ideia. Eu acabei, nesse último contato com ele, dando um livro que eu tinha feito sobre Bebeto Viváqua. Sim. Quando o Bebeto faleceu, a gente, vamos homenagear Bebeto e tal, aí acabou me escrevendo um livro sobre as obras dele e tal, e aí dei para ele. Quer dizer que tem um seguidor na família, então, né? Eu falei, menos. Não, senhor, menos. Mas diga. Não, quando eu... Não sei se foi você ou se foi o Luiz que compartilhou esse contato de vocês, eu fiquei com essa curiosidade, porque eu tenho admiração muito grande pelo Antônio Cândido, inclusive uma coisa extraordinária, ele deixou uma contribuição muito grande. Quais são as obras fundadoras do Brasil? Eu tenho. Ele me passou isso, eu tenho por escrito. Eu só li uns 2 ou 3 daquele, mas é umas 10 ou 12, né? Eu não li tudo ainda. Ele começou pensando em 10, daí ele começou a fazer derivadas, e eu me beneficiei muito disso, porque em determinado momento da minha trajetória na universidade, eu fiquei muito com curiosidade, né? O que você pode colocar para um economista, o que deve ser colocado para o economista, que vá além de Celso Furtado, não é? Ou seja, a formação econômica
do Brasil não pode ser só a visão economicista. E o Celso Furtado, apesar de ser um intelectual brilhante, mas aquela obra dele, e ainda que ele não fosse economista à época, mas era o melhor economista que o Brasil teve à época, né? Ele escreveu forma. E aí eu fui bebedar beber na fonte do Antônio Cândido, e ele tem uma coisa, olha, vou dedicar 25, 30 anos, você que é interessado na migração japonesa, na migração alemã, na migração... Mas, olha, para entender o Brasil, tem que ler O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Me marcou de tal forma que eu mudei a bibliografia básica da disciplina Formação Econômica do Brasil. Então, eu tinha a primeira parte que os alunos tinham que ler o Celso Furtado inteiro, e depois, na segunda parte, tinham que entrar em contato com o Darcy Ribeiro, tinha que entrar em contato, porque aí ele passava várias especificidades. Então, uma coisa muito interessante. Fernando, eu gosto muito de conto, na parte de literatura e tal, eu gosto muito de conto. Então, são os meus preferidos. É o Antônio Cândido, Mário de Andrade e o Veríssimo. Os três que eu gosto. É o Luiz Fernando Veríssimo. Sim. Então, os três que eu gosto de estar com eles, tal, sempre do lado. De noite eu sempre pego um e tal, e foto um conto para cá. Agora, o Antônio Cândido tem livros interessantes, né? Ele tem livros interessantes. O Mário de Andrade, então, pelo amor de Deus. Eu gosto de ler muito de música. A parte de música que Mário de Andrade escreve. É incrível, rapaz. E eu, de vez em quando, eu gosto de tocar violão, gosto de um pouco de música e tal. Eu fico... Como que eles pensavam na época e tal? Fernando Augusto de Barros Betarello, você compartilhou, não só comigo, mas você vai compartilhar com gerações à frente aí, histórias que eu acho que precisam ser melhor ouvidas e melhor analisadas e melhor interpretadas, à luz, inclusive, da história. Tá? Mas, obviamente, na medida em que a gente precisa estar dando um fechamento a essa nossa conversa, eu gostaria de que você me dissesse se teve alguma coisa a seu respeito, se teve alguma história sua que eu não te perguntei. Rapaz, eu vou te contar uma que está guardada num escaninho lá embaixo. Mas já que você me perguntou, e isso tudo é para a história, vai ficar na nuvem, né? Rapaz, eu gosto muito de música, né? E eu acho que isso começa desde que eu estava no primário. Que eu era, na época, os meus pais professores, não tinha tempo para a gente era semi-interno. E na parte da tarde, eu tinha aula de piano lá. Então, já foi o primeiro contato que eu tive com a música, foi no primário. Aí depois, quando chegou lá, com uns 14, 15 anos de idade, eu ganhei um violão da minha mãe. Acho que ela botava fé que eu ia virar músico. E tal, ganhei o violão. E aí comecei a tirar algumas notas e tal, e juntei com outro amigo da época, dos 15 anos, e a gente começou a tocar junto. Vamos tocar e tal. Era a época da Jovem Guarda, dos Beatles, e vamos tocar, vai tocar. Então, vamos começar a fazer umas músicas? Vamos fazer umas musiquinhas. Aí começamos a compor umas músicas da Jovem Guarda, aquele estilo, 3 posições, né? E tal. E aí meu pai tinha um gravador. Aí vamos gravar essas músicas, vamos gravar. Aí começamos a gravar, e gravamos lá umas 10, 12, sei lá, que a gente fez. E, rapaz, a gente tem que achar alguém para gravar essa música nossa. O meu irmão Luiz, ele tinha um amigo na época que era organista do conjunto do Erasmo Carlos. Aí falamos com ele, então, não, vou conversar com ele e tal. Aí conversamos, você coloca a gente lá na Jovem Guarda, Teatro Record, lá na Luiz Antônio, lá em São Paulo.
E ele fazia isso, a gente entrava por trás, junto com os músicos, com a nossa fitinha na mão, né, com as músicas gravadas. E ali a gente tentava conversar, eu e um amigo, tentava conversar com os músicos. Não, mas vamos gravar, vamos ver se a gente. Você não quer conhecer uma música e tal, a gente quer ficar com a sua fita e tal, deixa a sua fita aqui, depois a gente. E a gente com uns 16, 15, 16 anos, como é que a gente ia deixar a fita? Esse povo ia plagiar nossas músicas. Não vamos deixar a fita, não. E chegamos até a ir no escritório do Roberto Carlos, tinha um escritório no Pacaembu. Depois eles queriam ficar com a fita. E a gente nunca deixou a fita. Aí, eu acho que por isso que eu virei arquiteto. A gente nunca deixou a fita. A gente podia ser como é que chama? Aquele Sullivan e Massadas, não tem uma dupla dessa que fez essa música? Aí acabou que eu tenho ainda, você acredita, esse violão eu tenho até hoje, que é o violão que eu gosto de tocar. E a fita? E eu tenho as fitas. Era fita de rolo na época, era fita de rolo. Eu aqui consegui transformá-la em fita cassete. E eu estou pensando hoje em dia em transformar, eu já sei aonde, botar ela num CD. Eu vou botar isso num CD. Lógico. Quando você fizer. Isso daí está no escaninho lá embaixo, só você que sabe. Não, agora na nuvem, a nuvem também vai saber. A nuvem vai saber, e quando você fizer estourar as paradas de sucesso aí daqui a 10 anos, né, já vai estar registrado lá. Fernando, que bom que você me deu essa surpresa tão fantástica desse seu lado musical. Eu sei do seu gosto por música, não sabia dessa Ninguém sabe. Mas eu quero, a próxima vez que a gente se encontrar, que eu espero que seja breve, não sei quão breve vai ser com essa pandemia, com essa loucura que a gente está, mas a próxima vez eu quero ouvir essas músicas, ou aqui em casa ou na sua casa. Mas eu quero agradecer muito você ter compartilhado com gerações futuras. Eu espero que essa nossa conversa seja ouvida tanto por profissionais ou jovens que queiram trabalhar mais no lado da institucionalidade do planejamento, mas também aqueles que queiram trabalhar o tal do urbanismo tático, exatamente para poder se beneficiar de conversas com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Grande parte da culpa dessa história toda é sua. Pela insistência. Ele está falando dessa história da culpa, você que está nos vendo aí, porque ele foi conversar com a gente lá na fundação, e aí disse que tinha a possibilidade, talvez, de ir para outros lugares, e eu me lembro que você estava com a perna quebrada. Falei, olha, antes de você sair, você vai ter que comer uma muqueca, e a fundação funcionava ela foi comer uma muqueca no restaurante São Pedro. Falei, depois que comer essa muqueca, cara, você não sai mais daqui. Felizmente, a muqueca funcionou. Fernando, obrigado, hein? Paz e bem. Tchau, legal.